E aí, pessoal, tudo bem? Dada a continuidade dos nossos estudos, nós estamos agora entrando na segunda unidade. Então, em conformidade com a nossa programação, nosso planejamento, nós vamos começar essa unidade estudando equações do primeiro grau e sistema de equações. É uma aula bem curtinha, né? Que vai trazer esses elementos. E vamos começar exatamente falando sobre equação do primeiro grau. Então, antes de a gente falar de equação do primeiro grau, é conveniente termos em mente o que seja sentença. Estamos nos referindo à sentença matemática, ok, pessoal? Então, uma sentença matemática é uma declaração que pode ser julgada como verdadeira ou falsa com base nas regras e conceitos matemáticos estabelecidos previamente. Essas sentenças, elas podem ser numéricas, por exemplo, nós temos aí 3 vezes 4 menos 1 igual a 17. Nesse momento diremos que é uma sentença falsa. Outro exemplo é 3 vezes 6 menos 1 igual a 17. Se você pode analisar direitinho, diremos então que é uma sentença verdadeira. Elas podem ser também algébricas. Por exemplo, 3 vezes x menos 1 igual a 17. Essa diremos que é uma sentença aberta, por envolver uma variável. Estão observando aqui a variável x. Elas podem ser lógicas. Por exemplo, se nós diremos se um número é par, então é divisível por 2. Essa é uma sentença verdadeira. Bom, existem outras sentenças que vamos poder listar aqui todas. Não vamos listar todas aqui não. Então vamos falar sobre aqui toda sentença aberta. Ela vai envolver uma variável e é uma equação. Como nesse caso no segundo exemplo, estamos observando aí relativamente à sentença algébrica. O valor numérico que transforma uma sentença aberta em uma sentença verdadeira, ela vai ser denominada de raiz ou solução da equação. Bom, com base nisso, então, podemos definir uma equação do primeiro grau como sendo toda sentença aberta de uma variável, digamos x. Então falamos x por quê? Nós podemos nos referir, utilizar uma outra letra, ou seja, qualquer variável. Qualquer letra a gente substitui, utilizando essa posição, não importa a letra. Mas, pelo costume, digamos assim, né, o x tem um status muito presente na representação de equações no registro algébrico. Então, digamos que seja x representado no registro algébrico na forma a vezes x mais b igual a 0, sendo a e b, nós vamos falar de variáveis didáticas e assumem valores numéricos, garantindo que o a seja diferente de zero. Bom, observe que a e b, essas letras que aparecem na equação, elas são exatamente, ou de fato, variáveis didáticas, por assumirem valores numéricos diferentes. Quando eles assumem valor numérico diferente, eles vão modificar a sentença. Então, tradicionalmente, quem tem controle a essas variáveis é o professor. Ela que determina a equação que o aluno vai realizar. Todavia, com a emergência de tecnologia, essas variáveis perdem também o controle em várias situações quando nós estamos trabalhando de forma dinâmica em determinado ambiente computacional. Então, esse controle tem que ser feito de maneira a favorecer um trabalho apropriado para o aluno que está em processo de familiarização desse conceito. Bom, ao passo que nós falamos que A e B são variáveis didáticas, enquanto que X é uma variável matemática. Por quê? Ela não modifica a sentença. Vamos ver um pouco mais na frente, isso vai tornar um pouco mais compreensível essa questão de variável matemática e variável didática. Há uma distinção
muito relevante no processo da aquisição de conhecimento. O seu valor depende das variáveis didáticas. Então, para a gente determinar o valor de x, esse valor vai depender das variáveis, dos valores que as variáveis didáticas assumirem. A solução, então, de uma equação do primeiro grau, ela é determinada isolando essa variável. E ao isolar a variável, ela vai depender exatamente das variáveis didáticas. Ou seja, a gente vai escrever o x como sendo menos b sobre a, garantindo que o a é diferente de zero. Esse resultado é obtido exatamente no processo de manipulação algébrica da equação. Por exemplo, o número 6 é raiz da equação x 3x menos 1 igual a 17, ou equivalentemente 3x menos 18 igual a 0. Pois, por quê? Quando a gente vai substituindo o x por 6, a gente vê que 3 vezes 6 é exatamente 18. E 18 menos 18 é 0. Ao passo que na equação 4x menos 1 igual a 7, o número 5, por exemplo, não é raiz, pois substituindo o x por 5, a sentença aberta, que é 4x menos 1 igual a 7, ela se transforma em uma sentença falsa. Porque 4 vezes 5 menos 1 não dá 7. É por isso que essa sentença é falsa, conforme a gente viu as características das sentenças. Vamos observar um gerador de tarefa. Como a gente viu na unidade 1, e como vocês já perceberam, toda a organização das tarefas que estão desenvolvendo, eu vou elaborar um gerador. A partir do gerador, vamos gerando tantas tarefas quanto forem necessárias. Então vamos considerar o número N1, que assume o valor 30, e o número o N2, que assume o valor 48. Então, considerando os números 30 e 48, que identificamos por N1 e N2, para realizar as seguintes tarefas. A primeira tarefa é determinar 3 números inteiros consecutivos, tais que a soma destes é exatamente o N1. A segunda tarefa é determinar também 3 números inteiros consecutivos, tais que agora estamos falando da diferença entre o terceiro e a soma dos dois primeiros, exatamente o segundo número, lá 48. Ok? Então, vamos realizar a primeira tarefa. Vamos analisar essa primeira tarefa. Bom, para realizarmos essa tarefa, devemos considerar 3 números inteiros consecutivos. E vamos identificar por primeiro número, Pn, segundo número, Sn, e terceiro número, Tn. Bem sugestiva essa representação, a denominação de cada número. De tal sorte que o Pn mais Sn mais Tn é exatamente o 30. Bom, sendo o Pn e Sn e Tn números consecutivos, a gente tem então que o Sn, o segundo número, é o primeiro mais 1. E o terceiro número é o segundo mais 1, ou equivalentemente o primeiro mais 2. Então, observando aí. E aí, da sentença que já representamos, aí de Pn mais Sn mais Tn igual a 30, nós podemos então escrever que o Pn, que é exatamente o primeiro número, mais o segundo número, que é Pn mais 1, mais o terceiro número, que é o primeiro mais 2. Isso dá 30. A gente poderia escrever então essa operação da seguinte forma, eliminando então os parênteses. Vamos ficar Pn mais Pn mais Pn
mais 1 mais 2 igual a 30. Então, Pn mais Pn, Pn mais Pn mais Pn é exatamente 3Pn. Ok? E 1 mais 2 é 3. Então, nós temos 3Pn mais 3. Mais 3 igual a 30. Bom, o que a gente vai fazer? A gente vai adicionar o menos 3 em cada membro da equação. Exatamente por cancelamento, a gente vai eliminar o 3 que está no primeiro membro. E aí, realizando essa operação, então vamos ficar com 3Pn igual a 27. Por quê? 3Pn mais 3 menos 3 é 3Pn. E no segundo membro, 30 menos 3 e 27. A gente vai multiplicar em seguida essa equação por 1 sobre 3. Exatamente porque vamos utilizar agora a propriedade na multiplicação, que o elemento neutro da multiplicação é 1. Aí 3 vezes 1 sobre 3 exatamente é 1. É por isso no primeiro membro vamos ficar só com Pn. E no segundo membro vamos ficar com 27 a dividir por 3, que é 27 vezes 1 sobre 3, e dá o 9 que estão observando aí. Então o primeiro número é exatamente 9. Bom, os outros dois números, claro, vamos voltar lá, vamos observar que o 9 sendo o primeiro número, o segundo número tem que ser o 9 mais 1. E o que é 10, e o terceiro número é o 9 mais 2, ou equivalentemente 10 mais 1, que é 11. Então, esses são os três números que satisfazem aquela condição hoje, a gente fazendo o 9 mais 10 mais 1, exatamente o 30. Ok, pessoal? Então, esse é um trabalho bem importante e fundamental, que é básico, ao mesmo tempo a gente vai mobilizando esses conhecimentos relativamente à equação de primeiro grau. Ok? Bom, a segunda tarefa, você pode fazer essa tranquilamente, espero, e qualquer dúvida a gente vai conversando ao longo do tempo, ok? Então, essa aqui, segunda tarefa do GT1, assincronamente, né? A gente trabalha assim. Bom, sistema de equações de primeiro grau. O segundo topo que aparece no nosso planejamento é sistema de equações do primeiro grau. Bom, o conjunto de duas equações que vamos representar por A1x mais B1y igual a C1, e a outra equação A2x mais B2y mais C2, esse aí é denominado de sistema de duas equações do primeiro grau. Ok, pessoal? Em que as variáveis didáticas que aparecem aí, que A1, A2, B1, B2 e C1 e C2, elas vão assumir valores numéricos. Bom, a gente vai garantir que esses valores não sejam simultaneamente nulos, ok? Então, essa é a cara de um sistema de equação de duas equações do primeiro grau. Por exemplo, nós temos aí 2x mais 5x mais 5y igual a 1 e 3x mais 2y igual a menos 4. Nesse momento estamos dizendo que o A1 assume o valor 2, o A2 assume o valor 3, e o B1 assume o valor 5, B2 é 2, e C1 é 1, e C2 é menos 4. É só a gente estabelecer a relação entre a representação do sistema de duas equações do primeiro grau no bloco logos. Essa parte anterior que estamos vendo aí, ela constitui exatamente o bloco logos desse conhecimento. E aqui no exemplo entra na prática, praxis, que viram lá na unidade 0. Estão vendo que a unidade 0 vai nos acompanhar o tempo todo, né? Então, essas referências. Então, da teoria à prática, tem essa relação. Quando a gente consegue estabelecer a relação entre a teoria e a prática, nós podemos avançar bastante, né? E aprofundar mais nos conhecimentos. Então, esse aí é um sistema de duas equações do primeiro grau específico agora, né? Porque as variáveis didáticas estão fixadas. Observem que não nos
preocupamos nesse momento com as variáveis matemáticas, que é x e y. Bom, a preocupação agora que vem, depois de estabelecer o sistema, é encontrar os valores, o valor de x e o valor de y, que são valores específicos que cada variável matemática aí vai assumir. Bom, a gente vai dizer então que em todo o sistema de equações do primeiro grau, esse sistema ela vai possuir ou ela vai possuir uma solução única, ou não possui nenhuma solução, ou vai ter infinitas soluções. Se a gente observar nesse exemplo, nós temos um sistema com duas equações e duas incógnitas. Essa aí se enquadra exatamente na primeira opção aí que nós temos, que vai ter uma única solução, ok? Mas como determinar a solução de um sistema de duas equações do primeiro grau? Vamos ver agora. Bom, vai existir várias técnicas para determinar solução de sistema de equações do primeiro grau. Bom, uma das técnicas familiares tradicionais é por substituição, que é a técnica substituição, ou técnica comparação, ou eliminação de uma variável, ou soma, também, essa terceira aí. Vamos olhar, acompanhar essas três técnicas. Então, a primeira, na substituição, que a gente faz. Essa técnica ele vai consistir em, vamos isolar uma das variáveis matemáticas, que seja x ou y, em uma das equações, e substituir a expressão dessa variável que foi isolada. Quando você isola uma variável, isolar a variável é igual a uma expressão. Essa expressão vamos substituir na letra correspondente na outra equação. Bom, nesse exemplo aí do sistema 1, nós podemos, por exemplo, isolar a variável, tanto faz, a variável x ou y. Digamos que a gente escolheu a primeira, o x. Então vamos isolar o x e substituir a sua expressão na segunda. Mas como fazer isso? Para realizarmos para alcançarmos esse sucesso, nós podemos, observando a primeira equação, a gente vai adicionar o menos y, porque estamos adicionando o menos y na primeira. É para a gente cancelar, por eliminação, por propriedade de cancelamento no conjunto dos números reais, o conjunto dos números inteiros. Essa propriedade de cancelamento vai nos permitir então cancelar o 5y na primeira equação. Então, a gente vai adicionar o menos 5y em cada uma das equações. Na primeira a gente adiciona no primeiro e no segundo membro. Fazendo isso, a gente vai poder em seguida multiplicar o resultado por 1 sobre 2. Por quê? Olha só, na variável x nós temos 2x. Então, para isolar o x, vamos multiplicar a equação, o resultado, por 1 sobre 2. Então, procedendo dessa forma, nós vamos alcançar temos esse resultado. E em seguida vamos então substituir essa expressão, que é 1 menos 5y sobre 2, na segunda equação. Então, vamos substituir na segunda equação. Na segunda equação nós temos 3x mais 2y igual a menos 4. E aí, no lugar de x, na segunda equação, vamos substituir 1 menos 5y sobre 2. Ok? E aí, a gente pode fazer na próxima etapa, a gente multiplicar essa equação como toda. Vamos multiplicar ela por 1 sobre 3. Ok? Não é melhor fazer isso não. Por enquanto, nós vamos multiplicar o numerador desse quociente que aparece, que é 1 menos 5y sobre 2, vamos multiplicar por 3. Aí, fazendo isso, não ficar então com 3 menos 15, porque 3 vezes 1 é 3,
menos 5 vezes 3 é menos 15, vezes y, sobre 2. Ok? Agora, nesta próxima, que a gente vai multiplicar por 2. Se a gente multiplicar por 2, então, esse quociente, no quociente vamos ficar só com 13 menos 15. Consequentemente, nessa segunda parcela aí que vem depois do sinal de adição, vamos ter lá o 4y e no segundo membro menos 8, ok? É isso que nós vamos ter lá, tá, menos 3 menos 15y mais 4y igual a menos 8. E em seguida vamos também utilizar a propriedade de cancelamento, conjunto dos números inteiros, e vamos ter lá o 3, vamos multiplicar por adicionar menos 3 em cada membro, e consequentemente, e ao mesmo tempo a gente vai realizar a operação menos 15y mais 4. Procedendo dessa forma, então nós temos aí o menos 11, que é igual a 8 menos 3, igual a menos 11. Segundo membro. E aí conclui-se, portanto, que nessa relação que o y é 1. E vamos lá na primeira equação, onde isolamos o x, e vamos substituir, então, no lugar de y, vamos substituir o número 1. E aí nós temos que o x é 4 sobre 2, ou equivalentemente, menos 2. E aí, então, a solução desse sistema é menos 2 e 1. Ok, pessoal? Esse resolve o problema. Beleza? Muito bem. A técnica de comparação, o que a gente vai fazer? Vamos isolar uma variável em cada equação. Isolando uma variável em cada equação, depois a gente vai comparar, ou equivalentemente igualar, as expressões da variável isolada. Procedendo então dessa forma, nós vemos aqui a partir da primeira, já tínhamos feito esse processo de isolar o x, e na segunda equação, isolando o x, vamos ficar com menos 4, menos 2y sobre 3. Bom, e aí ele vai igualar agora as duas expressões de x, igualando essas duas expressões de x. Então, nós podemos eliminar o denominador de cada fração. Para eliminar isso, então é conveniente multiplicarmos toda a equação pelo mínimo múltiplo comum de 2 e 3. Exatamente o 6, né? Então vamos multiplicar a equação por 6. Multiplicando por 6, aí no primeiro vamos ficar 6 dividido por 2 é 3. 3 vezes 1, nós temos o 3, menos o 3 vezes 15, vezes 5, dá mais 15y. E no segundo membro, vamos ficar com 6 a dividir por 3 é 2. 2 vezes menos 4, tá? Menos 8. Depois multiplicamos o menos 2y por 2, também ficamos com menos 4 aí. Bom, e aqui na próxima, o que a gente vai fazer? Adicionar o menos 3 em cada membro, assim como o 4y em cada membro. Procedendo dessa forma, nós temos essa expressão. E aí, observem que no primeiro membro, nós vamos ter o 15, o 4 menos 15y, que vai dar exatamente 11y. E no segundo membro também vamos ter menos 11y. Então, menos 11y é igual a menos 11. Consequentemente, conclui-se, portanto, que o y é exatamente 1. Ok, pessoal? O resultado mesmo que é na técnica de substituição. Bom, e aqui, da primeira expressão, nós temos lá 1 menos 5 sobre y sobre 2, que é equivalentemente, ou na segunda equação, que é x igual a menos 4 menos 2 sobre 3, a gente vai substituir o valor de y, tanto faz na primeira ou na segunda. E aí a gente vai concluir que o x é menos 2, ok? Bom, logo esse sistema, da mesma forma como no caso anterior, na técnica anterior,
a solução é menos 2 para x e 1 para y. Bom, na técnica de eliminação de uma variável ou adição também, alguns utilizam a nomenclatura de adição, ou os outros utilizam também a técnica de eliminação de uma variável. Como a gente procede nessa técnica? Nessa técnica, a gente vai transformar cada equação, a primeira equação e depois a segunda, de tal sorte que as parcelas que tem x ou que tem y sejam simétricas entre si, né? E aí, para isso, vamos escolhendo, por exemplo, o número x, ou seja, nós podemos eliminar uma variável, digamos que o x. Para isso, vamos multiplicar a primeira equação por menos 3 e a segunda por 2. Por quê? Multiplicando a primeira por menos 3, vamos ficar com menos 6x e a segunda com 6x. Então, quando vamos adicionar essa parcela, as parcelas que tem x vão ser eliminadas. Bom, então, procedendo dessa forma, nós temos lá o menos 6x, menos 15, y igual a menos 3. Por quê? Porque multiplicamos a primeira equação por menos 3. E a segunda multiplicamos por 2, depois temos lá 6x mais 4y igual a menos 8. Ok? Agora vamos adicionar membro a membro. Ou seja, vamos fazer a adição no primeiro membro, depois no segundo membro. Fazendo isso no primeiro membro, vamos ter menos 6x mais 6, é 0. E aí ficamos com menos 15y mais 4y, que dá 11, menos 11y. E no segundo membro, menos 3, menos 8 e menos 11. Ok? Aí conclui-se, portanto, que o y é 1. Bom, e aí vamos, obtendo o valor de y, a gente volta lá na primeira linha que estamos vendo lá em cima, a gente escolhe uma das equações, que seja o x igual a 1 menos 5y sobre 2, ou o x igual a menos 4 menos 2y sobre 3. Em qualquer uma dessas equações escolhidas, o x vai ser igual a menos 1. Logo, nós temos novamente a mesma solução, como está observando aí, que a solução do sistema é menos 2 para x e 1 para y. Ok, pessoal? Então, o procedimento para todas as outras situações que aparecerem é o mesmo procedimento. E espero que tenhamos ajudado para você refletirem nesse processo de análise de situações que envolvem equações do primeiro grau, ou sistema de equações do primeiro grau, utilizando essas técnicas de realização de cada tarefa. Ok, pessoal? Quero contar sempre com vocês, muito estudo, nós estamos sempre juntos, ok? Sucesso nessa disciplina, até a próxima aula, beleza?